Fala, meus queridos amigos e amigas, leitores e leitoras da Bíblia. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 11 e este é o último capítulo da primeira parte da carta de Paulo aos Romanos. Geralmente os comentaristas separam em duas partes principais essa carta, do capítulo 1 ao 11 e do 12 em diante até o capítulo 16. Então, antes da gente partir para a leitura, duas coisas. A primeira coisa é que, você deve estar vendo esse vídeo na sexta-feira e daqui para frente será o feriado de Carnaval. Então, eu com a minha família estaremos num retiro da igreja, e então nós estaremos ausentes. Provavelmente não terá internet disponível, ou se tiver, não será tão boa ou boa o suficiente para poder subir esses vídeos para a internet. Então é bem possível que nos próximos 4 dias, mais ou menos, você não receba os meus vídeos, mas eu vou gravar os vídeos, mesmo lá onde eu estiver, eu vou gravar esses vídeos, e assim que eu tiver a internet disponibilizada, eu vou colocar todos esses vídeos de uma só vez aí. Se você quiser, você vai poder assistir, tá ok? Eu recomendo fortemente que você continue fazendo as leituras, tá bom? Então hoje você vai ler junto comigo Romanos 11, amanhã, mesmo sem o vídeo, leia o capítulo 12, no dia seguinte o 13, assim por diante. Siga a leitura. E depois, se você tiver um tempinho, você pode rever esses textos junto comigo e os comentários que eu vou fazer, tá bom? Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, é preciso a gente fazer uma recapitulação rápida sobre o que Paulo tratou até aqui nessa carta aos Romanos. Bem, no capítulo 1, depois de uma introdução, depois de dar algumas palavras ali iniciais, ele começa a sua carta anunciando o seu tema, que é a justificação pela fé. E logo depois ele começa dizendo, do versículo 18 do capítulo 1 até capítulo 2, capítulo 3, ele começa falando sobre a universalidade do pecado. O fato de que tanto gentios como judeus são pecadores e carecem da glória de Deus. No capítulo 3 ele anuncia o modo como os homens são salvos. Sejam judeus, sejam gentios, são salvos do mesmo modo, por meio da fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, ele mostra que isso se conecta diretamente ao Antigo Testamento, especialmente a pessoa de Abraão. No capítulo 5, nós começamos a ver os frutos desta justificação, a paz com Deus, a santificação, são frutos da justificação pela fé. No capítulo 7, é aquele capítulo difícil em que nós vemos o apóstolo Paulo se colocando na condição de alguém que não conhece genuinamente a obra redentora de Cristo e se vê ainda aprisionado pelo pecado, dizendo que inclusive a lei foi quem despertou o pecado na sua vida. Então ali ele começa a tratar esse assunto, e no capítulo 8 ele vai dizer exatamente a sua tese ou a verdade acerca do assunto, que é o fato de que os verdadeiros cristãos, eles pendem para o Espírito Santo e para a santificação, ao invés de se inclinarem para o pecado, né? Então, e no capítulo 8, nós vemos então que a obra do Senhor na vida do cristão é uma obra completa, é uma obra tão completa a ponto de nós podermos nos sentir seguros de que somos salvos, porque a nossa salvação consiste no que Deus faz por nós, não no que nós fazemos para Deus. No capítulo 9 nós vimos a soberania de Deus na salvação, na escolha do seu povo. No capítulo 10 nós vimos a necessidade da pregação do Evangelho para que as pessoas sejam salvas, e também a questão do povo de Israel, que como nação rejeitou o Senhor Jesus Cristo.
E aqui no capítulo 11 nós vemos o que Paulo diz acerca do futuro de Israel, né? Se eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, esse será o estágio final do povo de Israel ou não? Bom, eu não quero esclarecer todas as dúvidas que possam surgir, até porque este capítulo ele é alvo de inúmeras interpretações. Então eu vou procurar ser o mais simples possível para que nós possamos fazer como Paulo, encerrar esse capítulo louvando a Deus. Bem, então, sem mais demora, já deve ter sei lá quantos minutos aí de introdução, vamos ao capítulo 11 de Romanos. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? No caso aqui, o povo de Israel, os judeus? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram ou não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem, ou melhor, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliva, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo,
a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado, da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Vamos parar por aqui, tomar um fôlego. Esse capítulo é bem complexo, bem difícil também, como os anteriores. Em poucas palavras, o que eu entendo a respeito deste capítulo até aqui? Retomando um pouquinho o início do capítulo 11, o apóstolo Paulo se lembra de Elias, quando achava que só ele havia sobrado como um homem fiel a Deus. E aí Deus revela para ele, olha, eu reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, quando Elias achava que era só ele que se mantinha fiel, Deus havia reservado outros 7.000. Ou seja, embora a maior parte do povo possa ter se distanciado, se rebelado contra Deus, Deus reservou um remanescente. Paulo se identifica como um destes remanescentes no versículo 1, e ele acredita que muitos outros também, todos eles escolhidos pela graça de Deus, versículo 5 e versículo 6. E então dali em diante, ele fala, que muitos foram preservados, mas muitos foram também endurecidos por causa dos seus próprios pecados. E aí do versículo 11 em diante até o versículo 24, nós percebemos aqui o seguinte, que os gentios, lembre, quando a gente fala gentil, quando está escrito gentil na Bíblia, é apenas uma referência aos não-judeus, ok? Então, o que ele está dizendo aqui é que os gentios foram incluídos no povo de Deus por causa da rejeição de Israel. E então, Israel é a oliveira boa, aquela que foi preparada por Deus para receber o Cristo, o Messias. Eles são ramos naturais dessa oliveira. Já os gentios, que nunca fizeram parte do povo de Deus, eles são oliveira brava. Por quê? Sempre andaram no paganismo. Foram incluídos no povo de Deus. Ramos de oliveira brava foram enxertados na oliveira boa. E Paulo usa essa expressão para dizer o seguinte, olha, vocês foram enxertados no lugar dos ramos naturais. Mas isso não deve levar vocês a soberba. Os gentios não podem se sentir orgulhosos por nada, porque só estão na oliveira por graça de Deus, por causa da eleição da graça de Deus, e não por qualquer outra coisa. Então ele encerra até dando uma palavra dura. Olha, se vocês foram enxertados por causa da bondade de Deus, e os judeus foram rejeitados por causa da severidade de Deus, vocês devem tomar cuidado, porque assim como Deus foi severo e cortou os ramos naturais, ele pode muito bem enxertar de novo os ramos naturais e cortar os ramos da oliveira brava. Esse é um aspecto importante. Mas eu gostaria de destacar um pouco mais algumas coisas aqui que ele diz. No versículo 12, por exemplo. Se a transgressão deles, a transgressão dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, ou seja, se o mundo teve a bênção de receber o Evangelho e crer no Evangelho por causa da transgressão dos judeus, o seu abatimento, o abatimento dos judeus redundou em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que ele está dizendo é o seguinte, se
a ruína, o abatimento, a transgressão dos judeus se tornou em bênção para os gentios, ele encerra dizendo, quanto mais a sua plenitude. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que está aqui. Ele está dizendo, olha, se a desgraça deles foi bênção para você, quanto mais a plenitude deles, ou quando eles forem agraciados por Deus, quanto mais ainda os gentios serão agraciados. Esse mesmo pensamento se repete no versículo 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Quer dizer, se quando eles foram rejeitados o mundo experimentou reconciliação com Deus, quanto mais quando eles foram restabelecidos, redundará em vida dentre os mortos. Então, essa última parte aqui, né, essa primeira parte do capítulo 11, eu creio que Paulo está falando, sinalizando, embora ainda de modo bem difícil da gente compreender, né, ele está sinalizando que é bem possível que os judeus, como nação, se voltem para Cristo no final dos tempos. Essa é a minha singela interpretação. E quando isso acontecer, os gentios serão ainda mais abençoados, mais e mais frutos dentre os gentios serão também levados a Cristo. Esse é o meu entendimento, tá? Versículo 25 em diante. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. O que é todo Israel? Eu não entendo aqui como todo Israel étnico, a nação étnica de Israel, mas todo Israel, ou seja, todo o povo de Deus, todos os filhos da promessa. Isso se alinha com o capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo 9, por exemplo, aqui, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, né? Ou a gente pode ler o 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Quem são os verdadeiros israelitas? Os verdadeiros israelitas, como diz aí, deixe-me ver aqui, em algum versículo desses, o verdadeiro israelita é o filho da promessa. Né? Versículo 8 aqui, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, os filhos da promessa, esses são os verdadeiros israelitas, dentre os israelitas de fato, e os gentios são considerados o Israel de Deus. Quando todos os gentios, como está aí no versículo 25 do capítulo 11, quando todos os gentios escolhidos por Deus, né, a plenitude deles, for incorporado no povo de Deus, então todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui, creio, uma referência à etapa final, a etapa final da redenção, e eu já devo ter falado isso nos vídeos anteriores, né? Nós já fomos libertos da culpa do pecado, do domínio do pecado, e por fim seremos libertos da presença do pecado. É exatamente isso que está no versículo 27, na última linha, quando eu tirar os pecados deles, no sentido de tirar a influência, a presença dos pecados. Quanto ao Evangelho, versículo 28, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus
são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, dos judeus, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo está mergulhando em águas profundas da teologia, do conhecimento de Deus, do conhecimento dos propósitos de Deus. E aqui são palavras, digamos, inefáveis, quer dizer, difíceis de serem ditas, compreendidas. O que ele está dizendo aqui é que no final, na etapa final, os judeus serão alvos da misericórdia. Os judeus, como povo, serão alvos da misericórdia de Deus. Eu não sei como isso vai acontecer, mas o que eu entendo é que no final dos tempos, né, os judeus em maior número retornarão ou irão para Cristo. Ao longo da história, diversos judeus foram salvos. Paulo é um deles, e muitos outros que a gente poderia mencionar. Aliás, todos os apóstolos, todos eles foram judeus. Então, diversos judeus foram salvos no início da igreja e ao longo da história. Mas eu creio que o que Paulo está sinalizando aqui é uma profecia em relação a uma conversão massífica, ou uma quantidade maior de judeus sendo convertidos a Cristo quanto mais se aproximar do fim, né? Então ele está aqui lidando com uma profundidade muito grande, algo maravilhoso, que a gente ainda não tem ideia de como vai se realizar. E por conta dele se deparar com um pensamento tão glorioso, tão maravilhoso dos decretos de Deus, ele conclui essa primeira parte com um louvor, com palavras de adoração a Deus. Então ele irrompe nessa linda adoração a Deus e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo isso que ele está falando aqui, desde o capítulo 1, falando do pecado que invadiu a raça humana como um todo, falando da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, falando da reconciliação que o próprio Deus promove, falando da eleição da graça, falando da plenitude dos judeus e dos gentios, formando o Israel de Deus, sendo salvo no final dos tempos. Tudo isso leva ele a uma adoração a Deus com essas palavras lindas. E eu convido você a reler do 33 ao 36 novamente e adorar a Deus juntamente com Paulo. Bem, esse foi o capítulo 11. Amanhã eu vou gravar o capítulo 12. Eu não sei se você vai assistir, mas assim seguimos a nossa leitura até o final de Romanos, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais.